Paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 8, versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Primeiro texto dizendo que se o Filho libertar, verdadeiramente a pessoa está livre. E o segundo texto dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo, e todo o seu passado, as coisas velhas, já passaram. Então, nesta noite, nós vamos iniciar um estudo bíblico que tem como título O Falso Ensino da Cura Interior. O falso ensino da cura interior. Os irmãos sabem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é atacada violentamente pelo diabo. Diariamente o diabo, ele ataca a igreja de Cristo. E este ataque muitas vezes vem externamente e às vezes o ataque do diabo vem internamente. Por que o diabo ataca a igreja de Cristo? Porque ele sabe que a igreja de Cristo é portadora da mensagem do Evangelho, da mensagem que salva, que transforma, que leva as pessoas para o céu. E então o diabo, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo, ele ataca a igreja de todas as maneiras. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, o diabo atacando as igrejas da Galácia. Quando nós abrimos lá nos Gálatas capítulo 1, depois do Evangelho ter sido levado para a região da Galácia, que a Galácia era uma região, o diabo, inconformado que os irmãos estavam se convertendo, que os judeus estavam se convertendo, o diabo então se transforma em anjo de luz e ele coloca alguns ensinos judaizantes e ataca a igreja da Galácia. E a igreja da Galácia não vigiou, e ela então deu lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja, aos Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 6, escreve o seguinte: Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho. Ou seja, eu estou maravilhado, não estou acreditando que vocês foram atacados pelo diabo e mudaram o evangelho, passaram do evangelho da graça para o outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então aqui o apóstolo Paulo está claramente notificando a igreja que ele estava maravilhado. Ou seja, o que aconteceu que vocês
foram atacados pelo diabo e aceitaram outro evangelho. Um outro evangelho que é um evangelho falso, que é anátema, que ele procura perturbar e vem inquietar os crentes. E ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele fala assim para os irmãos da Galácia: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Corrieis bem, estava servindo a Deus de maneira correta, de maneira bíblica. O que aconteceu? O que vos fascinou? O que o impediu que vocês abandonassem o evangelho verdadeiro e aderissem a um evangelho falso? Então, esta mesma situação que ocorreu na região da Galácia, ocorreu na história da igreja. A igreja é portadora de uma doutrina pura, de uma doutrina verdadeira, mas aparecem então pessoas usadas pelo diabo para colocar falsos ensinos dentro da igreja, para enganar os escolhidos, para que eles se afastem do caminho da verdade. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque periodicamente a igreja evangélica, principalmente a igreja brasileira e principalmente a igreja pentecostal, periodicamente ela é atacada violentamente pelo diabo com falsos ensinos, com heresias, que nós chamamos de modismos pentecostais. O que é o modismo? Alguma coisa que entra na moda. A igreja está normal, tem a sua liturgia, tem o seu jeito de ser, bíblica. De repente aparece um iluminado, ou alguns iluminados, entre aspas, começam a ensinar um falso ensino. E alguma igreja adere àquele falso ensino. Aí daqui a pouco a outra acha que aquilo ali é bonito, é uma moda, copia novamente. A outro vai copiando, quando pensa que não, várias igrejas evangélicas estão então dominadas, aceitando este falso ensino que foi colocado pelo diabo. Então, primeiramente, queremos dizer que todo falso ensino na igreja, ele é proveniente do diabo. De maneira oculta, de maneira sutil, o diabo vai penetrando falsas doutrinas parecidas com evangélicas, dando ar de espiritualidade, para que então as pessoas possam aderir àquele modismo, e pastores aderem a esse modismo. Depois, quando esse modismo cai por terra, ficam envergonhados, alguns abandonam a igreja e alguns se desviam. E um desses falsos ensinos que tem assolado a igreja evangélica já faz um tempo, e esse modismo persiste. Você vê pessoas que muitas vezes vêm frequentar a nossa igreja, que vieram de outras igrejas, e elas ainda aprenderam de maneira errada. Foram no meio evangélico, surgiu então este ensino falso, diabólico, chamado cura interior. E muitos irmãos sinceros que estão servindo a Deus nas suas igrejas são atraídos por este falso ensino, até mesmo por livros. Temos aqui na livraria livros que falam sobre a cura interior. Se você for aí numa livraria evangélica, você vai encontrar algumas pessoas escrevendo sobre cura interior. Não quero nem citar aqui o nome desses escritores, para não fazer propaganda aí desse falso ensino. Mas é importante, como dizia o nosso saudoso pastor Natanael, principalmente num culto de ensino, um culto de doutrina, vacinarmos os nossos irmãos contra esses falsos ensinos. Porque se de algum jeito ou outro alguém vier com esse tipo de ensino, ou você ouvir determinada igreja, ou principalmente nas redes sociais, você vai dizer: não, isto aqui é ensino do diabo,
Isto aqui é engano do diabo. Eu aprendi na igreja, no culto de terça-feira, na igreja que é a seriedade na palavra, que isto aqui é falso. E por que é falso? E você tem que ter argumentos para combater o falso ensino. Então vamos aqui fazer este estudo bíblico sobre o que é a cura interior. Certamente você já ouviu falar. Então este ensino, esse falso ensino, quero frisar bem, falso ensino, é um movimento neopentecostal moderno que visa a descoberta e o tratamento de problemas emocionais, como medo, complexos de inferioridade, rejeição, depressão, baixo autoestima, raiva, ódio, ciúmes, no intuito do que as pessoas sejam tratadas no espírito, na alma e no corpo. Isto é o que diz este ensino chamado cura interior, que diz que é um tratamento que alguns determinados pastores se propõem a fazer, ou alguns líderes se propõem a fazer, principalmente essas igrejas que trabalham com o movimento celular, que dão a pessoas leigas a autoridade para ensinar. Muitos são envolvidos, não todos, mas muitos são envolvidos nesses ensinos, porque eles recebem o ensino padronizado, vem tudo padronizado. Então ali, ou através de um panfleto, ou através do celular, vem aquele padrão e as células têm que dar aquele estudo. E no bojo daquele estudo, às vezes vem coisa boa, mas vem também heresias. E o crente tem que perceber, não, isso aqui é perigoso. Então esses líderes, esses pastores, se propõem a tratar de membros que estejam passando por problemas emocionais, medo, complexo de inferioridade, rejeição. Então esta é a proposta deles. Outros nomes para este ensino: restauração da personalidade. Se você ouvir, é a mesma coisa. Restauração da alma. Psicoterapia espiritual. Determinadas irmãs que nunca fizeram uma faculdade de medicina, psiquiatria, nunca fizeram uma faculdade de psicologia, conheço algumas aí que se intitulam pastoras, dando aula, fazendo reuniões de psicoterapia espiritual e praticando a chamada cura interior. Isso é um perigo. Ou psicoterapia evangélica, meditação espiritual. Então, é a igreja utilizando a psicoterapia para resolver os problemas supostamente espirituais do povo evangélico. O que é psicoterapia? Psicoterapia é uma terapia que permite o paciente compreender as causas do que lhe acontece, a raiz do seu sofrimento. Então, para que ela mesma, a pessoa, possa encontrar recursos psíquicos para lidar, para resolver as suas dificuldades. Então, a psicoterapia, supostamente, é uma terapia que permite que a pessoa vai descobrir qual é a raiz do seu problema. Por que eu tenho ansiedade? Porque eu estou sofrendo? Porque eu estou doente? Então, através da psicoterapia, ela vai procurar fazer uma análise, vai ser induzida por alguém para poder compreender o trauma que ela teve, o problema que ela teve. Aí sim, ela vai procurar nela mesma, não em Jesus, não daquele que vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, não naquele que fez de nós uma nova criatura, mas a pessoa mesma. Tira a solução de Jesus Cristo, coloca nela mesma. A própria pessoa vai descobrir o seu problema e ela mesma, então, vai, através dessa cura interior, resolver o seu problema de ansiedade, de rejeição e etc.
Nós queremos dizer que nós não somos contra o tratamento psiquiátrico, não somos contra um tratamento psicológico de uma pessoa que estudou, uma pessoa que se formou, que está preparada para isso, mesmo que não seja evangélico, não há problema, é um profissional da área da saúde, então você vai procurar um tratamento. O que dizem os defensores evangélicos deste ensino? Veja o que diz o falso ensino da cura interior. Talvez você já foi tentado a participar disso aí. Cuidado. Diz o seguinte, que coisas do passado que foram causas de sentimentos, de tristeza, de amargura, decepção, pensamentos negativos, somente serão resolvidos se forem tratados na raiz. Daí a necessidade de fazer uma regressão, uma cura interior, uma hipnose espiritual, para supostamente descobrir a origem do problema e resolvê-lo. Ou seja, esses pastores, esses líderes que estão ensinando esta cura interior, eles estão dizendo que se a pessoa é crente, é uma nova criatura, mas se ele continua tendo sofrimento, uma dificuldade financeira, tem problema de ansiedade, tem uma depressão, que a depressão muitas vezes é um desarranjo químico dos neurotransmissores, segundo esses supostos pastores e líderes, o problema é espiritual. É alguma coisa no passado, algum pecado no passado, alguma coisa que aconteceu no passado. Você pode ser crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos, mas se você não fizer uma regressão, se você não fizer uma terapia, que vamos ver como é que é feita essa terapia, você nunca vai se livrar deste problema. Isso já é um erro, porque a Bíblia acabamos de ler, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que pode um crente que foi lavado pelo sangue de Cristo, servindo a Deus, passa por dificuldade, como todos nós passamos, passa por aflições. As aflições fazem parte da vida de cada um de nós. Jesus Cristo falou, mas vem o suposto líder, vem o suposto pastor dizer, não, isto aí é maldição hereditária. Quando você era pequenininho, tinha 2 anos de idade, seu pai falou uma palavra. Esta palavra ficou no teu subconsciente e ali se alojou um demônio. E enquanto você não fizer a cura interior, você vai sofrer. Será que isto tem respaldo bíblico? Então, acontecendo isso na igreja, psicoterapia espiritual, pode entrar nas redes sociais, citaria aqui nome de igrejas, aqui ó, que fazem isso aí, dentro da igreja, em vez do gabinete pastoral, tem um gabinete lá da suposta irmã que vai fazer cura interior, psicoterapia espiritual, e vai o crente lá, que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, se submeter a uma cura interior. Como se dá a chamada cura interior nessas igrejas, nessas células? Como é que se dá? Através de conhecimento da área da psicologia, com aplicações de passagens bíblicas específicas, administração da libertação de um líder espiritual, e através de orações específicas para cada área, para cada sofrimento ou dificuldade, e levando a pessoa a fazer uma regressão, uma suposta regressão. Então, o crente chega lá, ele deita num determinado lugar, fecha os seus olhos, e aquele pastor, ou aquele líder, ou aquela líder, começa a fazer uma suposta ministração. Você vai ali meditando, ele vai pedindo, começa a visualizar Jesus Cristo, começa a visualizar não sei o que, agora começa a visualizar o olho fechado, e às vezes em ambiente meio escuro, meio sombrio,
O diabo que gosta de treva, crente gosta de luz. Você vai numa terapia, que a igreja já quer fazer uma terapia espiritual, já começa a apagar a luz, já é estranho. Isso aí é em centro espírita. Você vai, por exemplo, no centro espírita, pergunta para quem frequenta. Primeira coisa que faz é baixa a luz. Por quê? Segundo eles, para que os demônios possam se manifestar. Você vai no culto de sexta-feira ali da chamada universal, que não é evangélica, o culto de sexta-feira é com tudo apagado. Por quê? Segundo eles, para os demônios se manifestarem. Mas então, naquela penumbra, o ministrador, o pastor, começa a pegar o irmão e dizer, olha, vai meditando. Agora você começa a imaginar você com 15 anos de idade. E ele vai ali meditando. Aí seu pai está vindo ali. Sua mãe falou uma frase. Está lembrado da frase que tua mãe falou? Está lembrado daquele dia que você fez uma malcriação? Tua mãe pegou a cinta e bateu em você? Aí a pessoa começa a chorar. Eu estou me lembrando da minha mãe. Eu estou me lembrando daquele problema. O problema é a sua mãe. Ali tem uma maldição. Está lembrado o dia que seu pai falou uma palavra, xingou você? Pronto, descobrimos o problema seu. É uma maldição. Aquela palavra entrou e está causando problema. E então ele começa a fazer uma administração, a pessoa fica no estado, que vamos explicar, estado alfa, e muitas vezes a pessoa até diz que vê algumas coisas. E muitas vezes são problemas de hipnose, e puro hipnose, sugestão. As pessoas são levadas sugestionáveis. E o que acontece? Começam a visualizar muitas vezes anjo, e às vezes aquilo vê demônio. Eu tive lido um livro que uma pessoa estava fazendo uma terapia dessa aí, e a irmã lá, o administrador, dizendo que era um anjo. Eu estou ouvindo um anjo, e esse anjo, como é que é esse anjo? Tudo é anjo. Estou vendo anjo, e está vindo anjo, e medita no anjo, conversa com o anjo. Daqui a pouco a pessoa ficou endemoniada. Aquele anjo não era nada anjo, era um demônio. O demônio tomou posse da pessoa, porque o crente foi se entregar àquele tipo de terapia, e o diabo se transformou em anjo de luz, contando para ela, contando história mentirosa, que era do pai, que era da mãe. E naquela terapia ficou endemoniada, porque depois, quando foram perguntar o que foi, não era anjo, se manifestou e era um espírito maligno. Isto tudo ocorrendo dentro de igrejas evangélicas. Aí você fala assim, quanto tempo estamos ensinando isso? Quanto tempo o pastor já ensinou isso aqui na nossa igreja? Essa apostila aqui foi tirada de estudos do pastor Natanael Rinaldo, que no tempo que ele estava aqui ministrando. E ainda hoje persiste nas igrejas, livros. Como é que pode um crente evangélico comprar um livro desse, de cura interior, e procurar? Existe livro de cura interior que nós temos aqui, que ele mesmo ensina você a fazer a cura interior. Vai ler para você ver. Você tem que deitar, meditar. Irmão, a tua mente não pode ser entregue, abrir a tua mente assim. O diabo pode entrar. Isto é um perigo. Isso tem causado problemas psicológicos em pessoas que não são pessoas treinadas para isso, não são psicólogos, são pessoas leigas. Um aprende com o outro em manuais de igrejas evangélicas e vão administrando cura interior. Maldição hereditária. Onde já se viu falar que crente está debaixo de maldição? Não existe maldição na vida de crente, porque quando ele aceita Cristo, tudo que ele tinha do passado foi perdoado. Tem algum problema? Tem. Pode ter algum problema de ansiedade, depressão? Tome um remédio, vai procurar um médico. Tem outras soluções, mas não acreditar que desse falso ensino. Qual é a origem desta heresia? Esta heresia entrou no Brasil em 1980, com a proliferação de cursos sobre controle da mente, poderes mentais, ministrados em universidades, igrejas católicas. Esse movimento chamado católico carismático surgiu no meio deles também, e evangélicos copiando.
e em algumas igrejas evangélicas. E esta influência veio dos Estados Unidos, em 1970, com um movimento chamado Estados de Consciência. Este movimento que surgiu em 1970, chamado Movimento de Estados de Consciência, aonde fala que a mente tem estados de consciência. Em certa parte isto é verdade. Então eles querem trabalhar com esses estados de consciência e aplicar esses ensinamentos, deturpam a verdadeira medicina e querem aplicar dentro da igreja. O que há de verdadeiro dentro da medicina sobre estados de consciência? Temos que falar aquilo que é científico e aquilo que supostos irmãos querem se retirar da ciência e colocar dentro da igreja de forma errada e serem usados pelo diabo para fazerem crentes salvos em Cristo estarem participando de cura interior, de cair, suposto cair no desmaio espiritual. Isto é um perigo, meus irmãos, para a possessão demoníaca. Quero dizer isso para os irmãos, não entregue a sua mente para ninguém. Tem pastores que querem mostrar que tem alto grau de espiritualidade, ele chama as pessoas para orar, ele vai orar e já pede para um cooperador ficar atrás para segurar a pessoa. Isto é um erro tremendo. Eu me lembro que uma certa vez, eu era diácono, o pastor da igreja entrou nesse ensino errado. E ele me chamou, diácono Edson Miranda, vem aqui no púlpito. Eu pensei que era para trazer uma mensagem. Ele falou, agora eu vou chamar algumas pessoas para orar, e as pessoas vão cair, e o pastor Edson Miranda vai segurar. Ele já fez de propósito, porque sabia que eu era contra. Eu falei, à frente de todo mundo no auditório, eu falei, eu não participo disto. Eu não. Desci do púlpito, e ele ficou sem noção, chamou outro. Como é que eu vou procurar fazer isso? O pastor está no erro, está induzindo, e eu vou ficar segurando alguém para cair? Não, Deus me chamou para levantar, não para cair ninguém. E então, o que diz a medicina sobre isso? Que isto é até mesmo o eletroencefalograma, define o estado de consciência do indivíduo. Então a medicina diz o seguinte, existe níveis de consciência, alfa, beta, teta e delta. A consciência é a percepção do que passa em nós e ao nosso redor. Consciência, aquilo que passa em nós e ao nosso redor. Então, no estado beta, é o estado de alerta. É o padrão de ondas mentais do dia a dia. Todos nós aqui, se fizer um eletroencefalograma, vai dar 18 ciclos por segundo, chamado estado beta. A pessoa está alerta, tem consciência do que está acontecendo, tem consciência que o irmão está ali. Já é o estado normal. O estado alfa, diz a medicina, ele é um estado de sonolência. A pessoa pode estar acordada, mas os olhos fechados. A pessoa tem recordações, tem percepção extrafísica, mas ela é aquele de sonolência. Já o estado teta e o estado delta é diferente. O estado teta, a pessoa está dormindo, ou seja, um sono profundo, meditar, ela pode ter meditação, é o estado onde ocorrem as meditações e as impressões. E o estado delta é o estado de coma, onde a pessoa muitas vezes, quando entra nesse estado, diz que vê visões. Então esse estado aqui, que todo mundo diz aqui, que é o estado, a pessoa está em alfa, a pessoa está meio sonolenta. Então esta terapia, segundo esses entendidos espirituais, eles querem levar a pessoa à alteração do seu estado de consciência. E ali a pessoa, muitas vezes induzida pelo pregador, como diz aqui, ela pode ter percepções, pode ver imagem, isso tudo faz parte da mente. Isso pode ser alterado aqui por medicamento, por drogas psicoativas,
por hipnose. Então, tudo isto não passa de uma ciência da mente. Isto pode acontecer? Pode. Uma pessoa pode estar em estado beta, estado alfa, estado teta, se tiver um acidente, tomar uma droga, um remédio, e através também de sugestão. Então, o que acontece nessas igrejas não tem nada de espiritual. Às vezes é demônio, mas de coisa de Deus não tem nada. Simplesmente devido ao louvor, à música estridente, devido à situação do ambiente, a carga emocional é tão grande que a pessoa muitas vezes entra nesse estado alfa. Ela entra nesse estado que poderia ter entrado por uma droga, por um remédio qualquer, um remédio psiquiátrico. Através de sugestões, a pessoa pode entrar nesse estado. E ela pode ter, como se estivesse sonhando. Quando você sonha, aquilo é realidade quando você sonha. Quando você sonha que está voando, quando você sonha com uma outra pessoa, aquilo não é uma realidade. Você está sonolento, muitas vezes está vendo alguma coisa, mas aquilo não é real. É um estado de consciência que está alterando do beta para o alfa ou para o teta. Então, isto que acontece nas igrejas é exatamente isto, explicado pela medicina. É alterações de estado de consciência devido ao ambiente, a sugestão do pastor. O pastor, muitas vezes, falando, dando de espiritual, ele pode induzir uma pessoa. Você vê muitas vezes num programa do Silvio Santos, do Faustão, vai aquelas pessoas praticar hipnose, vocês já viram isso? Chama alguém lá, ele vê uma pessoa que tem mais ou menos uma tendência para ser fácil conduzida, ele chama a pessoa, ele passa a mão, e aí ele pega uma coisa quente, a pessoa diz que é fria, pega um limão, a pessoa diz que tá tomando, que aquilo ali é uma maçã, porque foi alterado o seu estado de consciência. Não tem nada de espiritual nisso aí. Então, o perigo é este, de pessoas, crentes evangélicos, irmãos, irmãs, jovens, moças, se deixarem levar por esses falsos ensinos, abrir o seu estado de consciência para pessoas que não têm nenhuma especialidade nesta área, e se entregarem a estas pessoas, e ali contam toda a sua vida, às vezes um erro que cometeu, se entregam ao pastor, se entregam ao líder, contam tudo aquilo para ele, e entram nesse estado inconsciente, e ali o diabo muitas vezes também induz, e o pastor dizendo, é espiritual, e a pessoa muitas vezes está vendo alguma coisa, ela está vendo, mas é na cabeça dela, é um estado de consciência alterado. Já viu que muitas vezes essas igrejas que têm esses movimentos, as pessoas dizem que vem anjo? Eu já vi isso aí, eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, a irmã via anjo toda hora, os irmãos viam anjo para tudo que era lado, eu dizia, meu Deus, ele está mentindo ou ele está vendo mesmo? Aí o pastor orava, as pessoas caíam, eu era diácono, eu ia lá e dizia assim, levanta, e eles levantavam, e todo mundo via a coisa, eu falei, é possível, ou está mentindo, ou o diabo está mostrando, ou é um estado de consciência alterado. Será que nós precisamos desse tipo de coisa, meu irmão, para ser espiritual? Não. Então isto aí são coisas erradas. A origem deste movimento chamado cura interior, preste bem atenção, ele é oriundo da nova era. Verologia, que é o estudo dos grandes mestres, ele é aplicado na teosofia, uma filosofia ocultista, na yoga, pratica esse tipo de cura interior. Rosa Cruz, parapsicologia, espiritismo. Aí vem pastores, líderes de células, pessoas querer trazer estudo da terapia da nova era, da yoga, da Rosa Cruz, da parapsicologia, dá uma modificada, dizer que é evangélico, que é espiritual, e levar as pessoas a esse estado. E muitas vezes fica aquele monte de gente caída no chão e achando que estão no espírito. Que espírito que você está? Espírito é santo, é até pecado falar esse tipo de coisa. E nós temos que alertar. Por que temos que alertar? Porque isso aí é como se fosse uma praga.
vai invadindo as igrejas. E você vê, eu sigo isso, eu tenho pessoas que eu conheço que eram jovens comigo, que hoje são pastores, trabalhando com isso, e postam lá no Facebook. A irmã coloca lá que ela é especialista em psicoterapia, em regressão espiritual, e pessoas vão lá, pessoas de igreja séria, saem e vão participar. A pessoa tem uma boa eloquência, sabe falar, e fica lá o crente passando por esse tipo de coisa. Vamos falar um pouco dessa prática nas igrejas. É importante os irmãos saberem disso. É importante, é uma vacinação. Nós não temos esse problema aqui na nossa igreja, graças a Deus, não temos. Mas você, hoje em dia, nas redes sociais, você é influenciado. Eu conheço pastores, pastor sério, depois de tantos anos já é avô, saiu da igreja séria e foi para a igreja universal. E ele está postando lá, convidando as pessoas para a sessão de descarrego. Pastor sério, conheci ele, cooperamos junto. Eu falei, meu Deus, e eu mandei essa mensagem para ele, falei, o que te fascinou para você sair da verdade? Totalmente enganado. Quando nós falamos aqui, às vezes acontece que alguns irmãos me procuram depois do culto e vêm falar, irmão, mas aquilo que o irmão falou, eu falei, é isso mesmo que eu falei, é isso mesmo que eu falei, está certo o que eu falei. Mas eu vi na igreja tal, então não vai na igreja não, de lá, fica aqui, que aqui tu vai aprender o correto. Ah, mas eu aprendi lá, esquece que tu aprendeu lá, aqui tu vai aprender o certo. Por quê? Porque temos que alertar. Como é que você vai se entregar com um tipo de terapia, abrir a tua mente, sem uma situação dessa? Então, essa prática nas igrejas, levar as pessoas à hipnose. Aí eles não falam que é hipnose, mas é hipnose. Eles falam que é levar em espírito. Levar as pessoas em hipnose e praticar com elas nesse estado que elas chamam de regressão espiritual. Levar ao estado de inconsciência, ao estado alfa, dizem eles, chamado do cair no espírito, do manto sagrado, do manto do sono, algo parecido assim. Mas, irmãos, você está entregando o teu subconsciente, você está se tornando inconsciente. Não sabe muitas vezes o que está acontecendo, as pessoas estão ali, as pessoas caem muitas vezes, e outras pessoas, tem irmã que já vão com lençol, vão com toalhas, cobrir as pessoas, para não mostrar as pernas. Isso é ambiente espiritual, isso é coisa de Deus? Não. Isso é hipnose barata, praticada por falsos pastores, falsos líderes. E eu digo na igreja, isso é pecado, é obra do diabo, como atacou a igreja da Galácia. E nós temos que falar assim, goste ou não goste, queira ou não queira, tem que aprender a verdade, tem que ser vacinado. Porque um dia você vai se deparar, porque é muito forte esses ensinamentos. Para o tempo de um determinado momento ou idade, se depara com o mal que deu origem ao seu estado atual. Este mal pode ser uma agressão, uma palavra negativa dos pais, um pacto feito na infância, numa brincadeira. Ah, eu fiz uma brincadeira e falei uma coisa, aí o pastor lá pegou aquela tua palavra e falou, o teu problema é esse, está sofrendo por causa disso. Uma rejeição, uma prática pecaminosa do passado. Todos nós tivemos uma prática pecaminosa no passado, mas Jesus já perdoou. Aí você vai lá, está deitado, o pastor, ou aquele expert chamado que é espiritual, que diz espiritual não tem nada, ele começa a te induzir, aí você fala assim, eu fiz alguma coisa, olha, eu me masturbei um dia, ele começa a sondar aquilo, começa a puxar você daquilo, esse é seu problema, aquilo vai se tornar um problema, porque ele vai puxar o teu passado que Jesus já perdoou. Quando eu era pequeno eu roubei um brinquedinho do meu vizinho. Se tu falar isso naquele estado, o pastor espertão vai pegar aquilo
e vai dizer: o seu problema é esse, temos que quebrar essa maldição. Você tem que perdoar. Irmão, chega um ponto que o diabo é tão sutil, que lá fora, no centro de espírita, ele vai levar a pessoa à regressão. Já teve pessoa que me convidou, devido à doença que eu tive de coluna: você não quer fazer uma hipnose, uma regressão? Um colega do diabo aí, sabe como é que eles fazem? Eles vão te fazendo regressão, aí diz que tu volta para o passado, para a tua vida. Como eles acreditam na reencarnação, nesses lugares de espiritismo, que é praticar essa cura interior, aí eles vão assim, vão na encarnação passada. Mas como a igreja é bíblica e não crê na reencarnação, e esses pastores também, pelo menos por enquanto, não acreditam, eles fazem o crente regredir até o útero materno, até o útero. Aí o que acontece? O irmão está deitado lá, aí ele começa a falar assim: você agora está no útero da tua mãe, você tem 3 meses de idade, de útero, de gravidez, somente tem 3 meses de gestação. Você escuta alguma coisa? Estou escutando minha mãe brigando com meu pai, dentro do útero. Aí o pastor falou: está vendo aí, hoje você tem aí 50 anos de idade, é crente, toma ceia, né? Mas você tem esse problema de depressão, de ansiedade, porque aquela palavra de maldição do teu pai, da tua mãe, a briga, entrou e você agora tem que perdoar o seu pai. Mas o papai já morreu, peça perdão para o papai. E o crente está lá, e falando supostamente línguas estranhas. Isso é terrível. Na identificação do problema, através da regressão, as pessoas reagem das mais diversas maneiras. Choram, ficam se batendo, gritando, gemendo, torcendo, entram em êxtase, daqui a pouco ficam pulando. É aquilo que chamamos, pela medicina, entraram no estado alfa. Aí sim o ministrador dá palavras de ordem, expulsa aqueles supostos demônios que fez teu pai também brigar no útero da mãe. Cita textos bíblicos. O diabo tem que citar mesmo. Como é que o diabo vai enganar? Você vai numa igreja fazer cura interior, vai ouvir o quê? Vai ouvir sobre reencarnação? Lógico, o diabo vai disfarçar, vai citar texto bíblico. Aconselhamento. Normalmente o ministrador faz várias sessões. Você volta novamente. Sabe como é que funciona isso? É as chamadas sessões de corrente dessas igrejas. Porque aquilo ali tudo é esperteza. Porque eu dirigia um culto às quartas-feiras na outra denominação. E era como o culto de quarta-feira aqui, normal, um grupo de pessoas. Aí o pastor não ficou contente, falou: não, o irmão não tem muito jeito para isso, porque não trabalha, não progride, não cresce, é sempre os mesmos orando, sempre o mesmo irmão. Aí ele mandou um outro que tinha vindo de uma igreja aí do R. Soares, cheio de inovação. Falou: ele vai ser o primeiro, tu vai ser o segundo. Aí eu falei: não tem problema nenhum. Mas aí não começou a dar certo. Ele falou para mim: olha, primeira coisa, vamos inventar campanha aqui, de 7 dias, de 15 dias, porque assim as pessoas vão acreditando e vão vindo. Pelo menos eu já tenho pessoas 7 semanas para vir. Aí ele começou com essa história de cai-cai. Aí eu falei: não, para mim não dá. Então era isso que fazia, essas sessões, é isso aí, prender. A primeira sessão de cura interior, você não ficou 100% liberto. Tem que vir toda sexta-feira. Eles gostam de sexta-feira. Superstição. Dia de semana todas. Mas como o Espiritismo fala que sexta-feira é o dia dos demônios, os crentes querem imitar. Aí a pessoa vindo uma sexta-feira, outra sexta-feira, frequentando 7 sexta-feira, 7 quinta-feira. E ali eles vão tirando oferta e vão arrancando dinheiro seu e vão te prendendo, e o crente fica preso àquilo. Se ele quebrar um dia da corrente, tem que começar tudo novamente. Crente não faz corrente, irmão. Corrente tem um diabo. Jesus nos libertou, nós somos libertos. Jesus Cristo opera, amém. Se ele quiser operar hoje, é hoje. Se ele quiser operar aqui 3 dias, é dele. Não tem nada de corrente. As práticas dizem que eles estão doentes da alma. É isso que eu quero também mostrar para os irmãos. Então, você escuta uma verdadeira teologia falsa,
sobre alma e espírito. Eles fazem uma verdadeira aberração. O que é que eles dizem? Eu já ouvi pastores falar isso. Você está doente da alma. Já ouviu falar? Sua alma está doente. Então eles fazem os crentes acreditar que a alma está doente. Então veja bem, as doenças afetam o nosso corpo e a nossa mente. As doenças alcançam o que? Corpo, matéria e mente. As que acometem o nosso corpo são males orgânicos ou físicos. As que afetam a mente são doenças mentais. Sabe qual é a doença do pecado? A doença da alma é pecado. A alma não fica doente. Então eles fazem uma confusão entre o que é alma e espírito. Dizem eles assim: olha, a alma lida com as emoções, o espírito lida com Deus, e a alma fica doente. A depressão é uma doença da alma. Tem uma irmã, até aqui da igreja, que eu fui conversar com ela sobre isso, ela falou: não, a alma, o espírito que agradece a Deus, o espírito que serve a Deus, a alma não. A alma não serve a Deus. A alma é que a gente tem contato com o exterior, não sabe nada de alma, de espírito. Então, nós vamos aqui ver aqui pela Bíblia que a doença atinge o corpo e a mente. Agora, a alma e espírito são tão ligados, porque a Bíblia é muito clara. Vamos depois dar continuidade em outra oportunidade sobre esse estudo. Eu quero entrar mais detalhadamente nesse aspecto. A alma e espírito, o homem é composto, a Bíblia fala assim, o homem interior e o homem exterior. Nós somos compostos de duas partes, o homem interior e o homem exterior. O homem interior, ele é a parte espiritual, e o homem exterior é a parte que nós temos aqui. Esse homem interior, ele é composto de uma natureza espiritual, chamada de alma e espírito. A alma é a vida. Os animais também têm vida, têm alma, mas a alma do homem é uma alma diferenciada, porque ela é uma alma espiritual. Então, alma e espírito estão totalmente ligados, que não tem como separar. Não existe ninguém que possa explicar. Só a palavra de Deus que diz que divide, nós não entendemos como ela consegue dividir. Então você vai na Bíblia e tem textos bíblicos que mostram claramente que esse negócio de falar que a alma é que tem contato com as coisas exteriores e o espírito e o espírito que serve a Deus não tem base nenhuma bíblica. Você quer ver, por exemplo, nós encontramos na Bíblia a alma e espírito engrandece ao Senhor. Vamos ver livro do profeta Isaías 54, versículo 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Então o espírito entristece? Entristece. Então o espírito fica triste? Fica. Então dizer que só a alma que fica triste, que o espírito não fica triste, e tem uma doença da alma, o espírito apenas ele se liga com Deus, já não é verdade. Aqui o Senhor está falando de Sião como ele sendo esposo, se referindo como uma mulher desamparada, triste de espírito. Aí você abre lá no livro do Evangelho de Lucas, abre lá em Lucas, Mateus, Lucas capítulo 1. Como é que você vai refutar esse falso ensino? Lucas capítulo 1, 46, o cântico de Maria, quando Maria vai visitar Isabel, que a criança pula. Disse então Maria, o que disse Maria? A minha alma engrandece o Senhor, a alma tem contato com as coisas de Deus. João viu as almas lá no céu glorificando a Deus. Como é que diz que a alma não tem contato com Deus, só a alma tem contato com as emoções? E aí o que diz Maria? O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Alma e espírito engrandece a Deus, servem ao Senhor.
O que foi que Jesus Cristo falou em João 12 e 27? Agora minha alma está perturbada. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Então a alma se perturbada, entristecida, agoniada. Lá em Isaías era o espírito, aqui está dizendo a alma. Então alma e espírito são palavras sinônimas muitas vezes na Bíblia. Temos que entender que a palavra alma na Bíblia tem vários significados. A palavra, dependendo do contexto, a palavra alma na Bíblia significa muitas vezes vida, significa sangue, e significa espírito também. É sinônimo de espírito, significa de pessoas, a alma das pessoas. Então alma significa sangue, pessoa. Então não pode achar como se você fosse um entendido de alma e espírito. Não, a alma da doente dessa pessoa. Alguns irmãos, eu tenho um irmão aqui da igreja que gosta de tratar dessa área. Eu falei, está errado quando o irmão fala que a depressão é uma doença da alma. Não, depressão é doença da mente. A doença da alma é o pecado, porque a alma e o espírito que pecam. A alma peca, o espírito peca. Doente não. Como é que você vai tratar a alma com remédio? Como que você, se a depressão é uma doença da alma, você vai lá, toma um remédio na serotonina, toma um remédio, você fica bom, passa aquela depressão, então ela atingiu a tua alma. Então, esta pessoal, desta suposta cura interior, eles fazem uma verdadeira confusão. Eles chegam a dizer que eles fazem uma confusão entre alma e espírito, e as pessoas acreditam nisso, e ficam dizendo, não, teu espírito está convertido, mas tua alma não. Olha, que absurdo uma coisa dessa. Então, guarde bem isso eu aprendi com o nosso pastor Natanael Rinaldo, sempre dizia, alma e espírito são palavras sinônimas, na grande maioria da parte da Bíblia. Pode significar também vida, pode significar sangue. Nós não sabemos que existe um homem exterior e interior. Este homem interior, tanto a alma como o espírito, vai para o céu. Aí, sabe por que eu falo isso? E nós vamos aqui parar por aqui, porque eles, nesta regressão que eles fazem, na suposta regressão, se alguém aqui já participou disso, pode confirmar o que eu estou falando. O suposto pastor, eles falam que a alma sai do corpo e vai para um determinado lugar. Eu fui visitar uma irmã lá no BNH, que pediram para eu visitar, e ela estava na cama, e ela tentou me convencer, ela estava na cama, doente, que a alma dela saía do corpo e ela passeava ali pelo BNH, pela pracinha do BNH, e os irmãos iam tudo lá, para ela orar, para ela profetizar. Eu falei, isso aí então a irmã morreu. Se a alma saiu, a irmã morreu. Então eu já bati o olho, já vi que era mentira da irmã, mas era velhinha, profetizava, tudo profecia mentirosa. Os irmãos iam lá, morreu, e se não se arrependeu, foi para o inferno, profecia mentirosa. Eu fui lá, quando eu vi aquilo, eu falei, como é que a irmã sai? Então nessa terapia, acontece isso, a pessoa fica naquela terapia, chega a um tal de nível que diz que a alma sai, e a alma vai regredindo, vai viajando para onde você já teve, isto dentro de supostas coisas evangélicas. Se a alma não sai do corpo, nem o espírito, a alma e o espírito estão juntos, não existe a possibilidade da alma sair e o espírito não sair, é uma coisa junta, não tem. É como separar a água do hidrogênio do oxigênio. Você consegue separar? Existe processo químico, mas grosso modo não tem como. E eles ficam dizendo que a alma saiu, a pessoa desmaiou, a pessoa entrou naquele estado de desmaio que eles chamam que caiu no espírito, a alma dela está passando. Aí depois sabe o que acontece? Aí vem as supostas visões, ou um estado de consciência alterado, ou demônio. Aí começa a contar histórias na igreja, de visões que teve. E viu aquilo, eu vi lá, eu passei. A alma da pessoa sai da igreja e vai passear. Aí vai em um lugar onde tem muito drogado, não sei o quê, conta um monte de história
que não é verdadeira. E quem que está batendo palma com isso? O diabo. Estou enganando o crente. Meu irmão, o diabo quer levar as pessoas para o inferno. Seja ela com um livro de Chico Xavier, ou seja com a Bíblia. Você pode estar com a Bíblia, mas se está errado e for para o inferno, para ele tanto faz. Tanto faz você estar no centro de macumba, ou você estar numa igreja e não é salvo vivendo de maneira errada. Você pode estar com a Bíblia, está fazendo o que ele gosta, deixa, ele acha que é crente, mas vai para o inferno. Então temos que tomar cuidado. Então nós vamos parar por aqui, se Deus permitir, tiver a oportunidade, nós vamos entrar detalhadamente, explicar para os irmãos os erros que cometem, de formação teológica, essas práticas de hipnose na igreja. Então isso aqui é um modismo. Já faz algumas décadas que apareceu isso aí e periodicamente volta, porque esses supostos pastores sentem necessidade de se mostrar espiritual. Então, irmão, como é que você vai detectar isso? Não caia nesse engodo. Não ache que ninguém é mais espiritual do que outra pessoa. Eu vi uma pessoa aqui da igreja que, na outra oportunidade, com calma, eu vou explicar para ela sobre esse negócio de autoridade espiritual. Falou uma coisa absurda. Porque nessas igrejas, o líder, ele tem uma chamada autoridade espiritual. Isso não existe. Existe a autoridade ministerial, pastoral. A sua autoridade espiritual é Jesus. E eles estão debaixo de julgo de pessoas. Então a pessoa diz assim, olha, se eu for sair de uma igreja, se eu não tiver a bênção do pastor, eu não posso sair. E o pastor segura. Que bênção de pastor? Você não pode dizer para alguém, eu te abençoo. Você tem que falar, Deus te abençoe. A bênção é o favor divino. Então eles estão debaixo de um jugo. Se o pastor dá uma ordem para ele não aprovar alguma coisa, eles acham que estão debaixo da autoridade espiritual do pastor. O pastor tem o domínio da vida dele. Se o pastor falar uma palavra de maldição, supostamente, pronto, ele tem medo, ele está debaixo de um jugo, vivendo debaixo de um jugo, não faz nada. Veio um rapaz aqui me procurar aconselhamento bíblico, que ele participava de uma célula aí, de uma determinada igreja aí, desesperado. Ele veio aqui porque ele estava debaixo de um jugo do líder da célula, diabólico, controlar a vida dele. Tinha medo sobre eu falei para ele, inclusive naquela época o pastor não estava vivo, também aconselhou, depois encaminhei ele para o pastor, para ele se libertar daquilo. Ele era crente, entrou numa dessa, debaixo de um líder manipulava ele, a vida dele, e ele tinha medo de sair daquela célula, porque ele disse que podia acontecer alguma coisa para ele, que estava debaixo da autoridade daquele líder, o cara manipulando. Falei, Jesus te libertou disso, como é que você vai estar debaixo de um jugo? Isso é jugo do diabo, sai disso aí. Até ele namorava e interferia na vida pessoal. Então, essas pessoas querem ostentar uma espiritualidade falsa. Temos que tomar cuidado com isso. Qualquer pessoa que tentar mostrar uma espiritualidade maior que os outros, tome cuidado, somos todos iguais diante do Senhor. Deus fala, Deus revela, mas Deus não coloca ninguém debaixo do jugo de ninguém. Então fica aqui essa advertência. Tem muita coisa mais para falar para os irmãos, mas em suma é isso aí. Não caia nesta situação de cura interior. Mas irmão, eu tenho um problema de depressão, eu tenho um problema. Ora, você tem um pastor da igreja, procure o seu pastor, ele vai orar por você, ele pode te aconselhar na Bíblia, podemos te aconselhar. E muitas vezes as pessoas me procuram, eu indico, procura uma pessoa da igreja que me procurou, está passando por um problema assim, e tem uma certa ojeriza por médico psiquiátrico. Não, procure um médico, procure um tratamento. Não é pecado não. Vai tomar... nós temos a química do cérebro, todos nós sabemos isso, que as células nervosas se comunicam, não há contato com a epiderme de uma com a outra, através de neurotransmissores. Você pode bater no Google aí, pesquisar como é que ocorre a neurotransmissores, dopamina, serotonina, assim como cai o nível, por exemplo, de glóbulos vermelhos, a pessoa está com anemia, cai o nível de serotonina, e então a pessoa toma o remédio, volta, os arranjos químicos do cérebro, e a pessoa toma o remédio, fica boa.
ou às vezes tem que tomar um remédio a vida toda, como alguém tem diabetes, toma a vida toda. Quem tem pressão alta não toma um remédio a vida toda? Por que quem tem problema não pode tomar um remédio a vida toda? Então não há nenhum problema. Agora, não venha querer jogar espiritual. Então, a não ser que tenha pecado. Se é pecado, aí sim, doença espiritual. Aí vamos tratar. Como é que nós se tratamos? É confessando para Jesus. Não é com terapia, não é com regressão, não é com cura interior. Então fica este alerta aqui para a igreja. Irmão, não tenha medo de refutar esse tipo de coisa. Mas não aceite mesmo. Seja educado, sim. Ô, irmã, nós não negamos que a pessoa possa ser arrebatada, mas a grande maioria disso, eu posso dizer para os irmãos que é tudo mentira. Deus pode, João foi arrebatado, Paulo foi. Deus pode dar mas esse arrebatamento não é nada disso que se a alma saiu, a pessoa morreu. Deus pode dar um arrebatamento, seria uma visão mais prolongada. Deus pode dar, nós acreditamos em que Deus revela. Mas isso aí direto, e agora, Deus, pode acontecer, somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais, mas de maneira correta, bíblica. Não negamos o agir de Deus, não negamos visão verdadeira, não negamos que Deus possa arrebatar. Por exemplo, aqui me lembrei agora, se os irmãos quiserem ler, um grande teólogo do Brasil que já faleceu um bom tempo, talvez o pastor até já estou falando, João de Oliveira, vários livros de escatologia, amigo do pastor Eray Cabral, ele foi arrebatado e contou a experiência que Deus deu para ele. Um grande teólogo, não era nada envolvido com esse ideal pentecostalismo, e Deus já deu. Já vi muitas vezes Deus usar o pastor Eray Cabral e outros, mas tudo com seriedade, mas não dessa forma de baciada, da igreja, todo mundo correndo para lá, para cá, vendo, coisando. Isto tudo aí, a maioria das vezes é fanatismo e modismo pentecostal e passa. E depois as pessoas ficam envergonhadas porque aderiram, porque não foi orientado. Então que Deus abençoe a todos. Amém.